Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses dois grandes partes da nossa vida de igreja. Pedro nos dá a referência concreta, da experiência da fé, porque é da profissão de fé de Pedro que emana toda a fé da igreja, e Paulo pela sua dimensão de anúncio do Evangelho, pela dimensão missionária. Os dois são mártires em Roma. Pedro morre crucificado no circo de Nero, crucificado de cabeça para baixo. Hoje, quem visita o Vaticano pode chegar bem perto de onde foi a crucifixão de Pedro, hoje está dentro do Vaticano, ali no espaço do Campo Teutônico, que era o cemitério ali dos alemães. E o túmulo de Pedro exatamente embaixo do altar da Basílica de São Pedro. E Paulo é decapitado, porque como cidadão romano não poderia sofrer a pena de crucifixão, é levado para fora da cidade, isso significa que ele está excluído da cidadania e como pena recebe a pena capital, literalmente, do capitis, Então é decapitado na porta da cidade e o seu túmulo fica justamente ali na saída da cidade de Roma, na igreja hoje chamada São Paulo, fora dos muros, extramuros, porque exatamente construída fora dos muros da cidade de Roma, da antiga cidade de Roma. Esses dois grandes homens são importantes para nós, não só por essa profissão de fé, não só pela dimensão missionária, mas para nós pensarmos também sobre como atua a experiência da graça de Deus na nossa vida. Acho que ao olharmos esses dois grandes baluartes, Pedro e Paulo, nós devemos nos perguntar sobre como nós lidamos com a experiência da graça de Deus. Porque nenhum deles era, vamos dizer assim, humanamente extraordinário. Não é que eram pessoas assim excelentíssimas, mas foram capacitados pela graça. Paulo era até temperamental, assim, enérgico, na maneira de falar, às vezes na maneira de se colocar. Pedro muitas vezes se mostrava indeciso sobre as coisas que devia fazer, sobre o modo como decidia a própria vida da igreja. Mas uma coisa é muito certa nesses dois homens, e também talvez na primeira comunidade apostólica, eram homens que estavam ali dispostos a realizar a vontade de Deus. Homens corretos e homens bons. Eu digo isso para que a gente possa pensar um pouco, como a graça de Deus potencializa homens corretos e homens bons. Quando nós nos dispomos a seguir a vontade de Deus, quando nós nos dispomos a dar passos concretos na vontade de Deus na nossa vida, a nossa vida é potencializada pela experiência da graça. A gente na teologia costuma dizer que a graça supõe a natureza, E se você quer passar no concurso, e não estudou, não adianta vir pedir a bênção, Porque a graça supõe a natureza, Se a natureza não ajuda, a graça não pode fazer sozinha. Bom, poder pode, mas assim, isso seria a extraordinariedade, O Senhor apresenta a realidade da graça para, vamos dizer assim, potencializar as nossas competências e tornar eficiente a ação de Deus na nossa vida. Por isso é bonito olhar tanto o testemunho de Pedro como o testemunho de Paulo, de homens corretos e bons que, tocados pela graça do Senhor, transformaram a sua vida de tal modo a se tornarem essas referências extraordinárias. Quando pensamos no texto hoje da nossa primeira leitura, nós vamos ver Pedro, que é retirado da prisão pelo anjo, é uma graça. A gente pode até olhar como que as duas coisas funcionam nesse texto. Herodes, aqui, não é o Herodes do tempo do nascimento de Jesus,
mas é o filho, né, daquele Herodes chamado Grandes. O Herodes aqui é o Antipas, né, o Antipater, né, filho do Herodes o Grande, que faz a estrada do pai. É um homem horroroso, miserável, desgraçado mesmo. Matou Tiago, e quando viu que matar Tiago dava popularidade para ele junto dos judeus, mandou prender Pedro. E essa era a ideia, era levar Pedro na frente dos outros e matar na frente dos outros para ficar bem com os judeus. Um homem que detém o poder para si e que na sua vida depende justamente da opinião dos outros e da manutenção do seu poder, está em favorecer aquelas pessoas que estão à sua volta. O evangelho não pode ser contido nesse aspecto. Por isso Pedro é tirado da prisão. Pedro não vai morrer porque o projeto de Deus para Pedro é muito mais amplo, né, do que simplesmente o martírio, né? Pedro é o fundamento da fé, né? Pedro é concretamente onde se estabelece a vida da igreja. E era necessário que ele de fato desse outros passos. Depois dessa prisão de Pedro na Galileia, ele sai de lá e vai a Antioquia primeiro. E lá estabelece essa grande comunidade cristã, a mais antiga, né? A mais bela no início do cristianismo, e depois vai a Roma para a experiência da comunidade também em Roma. Nessa construção, né, da experiência da vida de Pedro, nós conseguimos acompanhar, né, o quanto a realidade da graça colabora e favorece aqueles que se colocam de maneira dócil à vontade de Deus. O texto é muito claro, falando de Pedro, né? O anjo diz, né? Bota lá o seu cinto, né? Bota a sua capa, vem, acompanha, sai. E quando ele sai, ele vê, puxa, agora eu vi que Deus de fato me favoreceu. E é assim na vida de Pedro para muitas coisas. E Pedro não é uma pessoa fechada em si mesmo, nem nas suas próprias opiniões, mas é uma pessoa disposta a discernir as coisas também segundo a experiência do Espírito Santo. Quando ele está lá na casa de Simão, o curtidor, que tem a visão lá, e que a visão manda ele comer aquilo que o judeu considerava carne impura, logo depois manda ele lá na casa de Cornélio, e ele vê o Espírito Santo descer sobre a família de Cornélio inteira. Quando ele vê aquilo, ele chega à conclusão, eu agora estou percebendo que Deus não faz diferenciação de pessoas. E a partir dali começa todo um trabalho justamente de elevar o evangelho a todas as pessoas. Então Pedro não é uma pessoa que se move só segundo as suas convicções, que se move só segundo a sua cabeça, mas é uma pessoa disposta a discernir e colocar na experiência da sua vida a vontade de Deus, mesmo que isso muitas vezes represente para ele uma coisa difícil. O que nós podemos testemunhar, né, olhando a fé de Pedro, é a sua docilidade àquilo que Deus lhe propõe. E isso é uma coisa bonita. E nós podemos dizer a mesma coisa de São Paulo. São Paulo ia com as cartas para Damasco para prender os cristãos. Quando faz a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, quando encontra Jesus no meio do caminho de Damasco, aquilo cega, né? A luz de Cristo cega por um momento, ele recupera a visão depois do batismo, e depois do batismo, aquele que era o perseguidor de Cristo se tornou o grande anunciador do Evangelho. A ponto de dizer, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Quando nós olhamos, e hoje a gente vê na segunda leitura, né, na carta que Paulo escreve a Timóteo, né, o jovem Timóteo, Paulo diz isso, né, eu sei que em tudo, ele vai dizer, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quer dizer, a consciência que ele tem da presença do Senhor do lado dele, da força que o Senhor lhe deu para viver toda a experiência da missão. E vou dizer, a gente também entende isso errado, porque a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada e que gera em torno de nós um campo de força para que não aconteça mal nenhum conosco, né? A gente pensa em Deus assim, se nada acontecer de mal comigo é porque Deus gosta de mim.
E se acontece alguma coisinha de errado, por que é que Deus fez isso comigo, né? Mas a questão de Paulo aqui é mais bonita, né? Paulo diz, mas em tudo Deus me deu forças. E é em tudo mesmo, né? Até mesmo na perseguição. E Paulo passou por diversas perseguições, ele está aqui no final da vida, foi apedrejado, foi açoitado, foi expulso de cidades, né? Foi picado por serpente venenosa, quando estava indo já prisioneiro na ilha de Malta, e todas as coisas que aconteceram na vida de Paulo que não foram fáceis, Paulo reconhece também que teve condições de lidar com elas por causa do favorecimento de Deus. De modo que a gente precisa entender também isso, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, Deus é capaz de nos favorecer, mesmo quando as coisas estão difíceis. E Paulo viveu o fácil e o difícil diante da presença de Deus. E volta a dizer, eram homens corretos, homens bons, sinceros e dispostos a fazer a vontade de Deus. E quando a graça se apresentou, corresponderam à realidade da graça. Por isso que hoje, ao dizer isso a vocês, que pergunto, né? Como nós lidamos com as graças que Deus nos oferece? Às vezes Deus nos favorece imensamente, até nos nossos negócios. Como nós lidamos com essa graça? Às vezes Deus, né, nos abre caminho para poder realizar a nossa obra também com as pessoas, o bem que a gente pode fazer, a acolhida que a gente pode dar, às vezes até o confronto que a caridade demanda. Como nós lidamos com essas graças? Será que essas oportunidades nos tornam melhores, como tornou a vida de Pedro e a vida de Paulo? Será que saímos maiores dessas experiências? Nós permitimos o crescimento da graça dentro de nós? Porque é nisso que vai consistir, no fim das contas, a experiência da santidade. De nossa parte, né, uma sinceridade, uma correção, uma busca honesta do bem, da parte de Deus a graça que favorece para que nós possamos experimentar e viver essas coisas em Deus. Quer dizer, não há desafio, né, que não possa ser enfrentado com a graça. Mas precisamos na vida nossa, né, procurar sermos corretos e bons. Me lembro da história quando Jesus encontra a primeira vez com Natanael, né? Bartolomeu, né? Quando André vai falar com ele, diz, né? Encontramos o Messias, ele é Jesus de Nazaré. E ele pensou consigo, né? Assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Que era o fim do mundo, né? E quando se chega aí diante de Jesus, ele olha para ele e diz, eis aí um israelita sem falsidade. Deu a graça. Deu a graça a um homem sincero. Né? Quando a gente fala de Barnabé em Antioquia, é bonito ouvir também o texto, né? O que diziam os de Antioquia de Barnabé? Que era um homem bom, né? Temente a Deus e piedoso. Então, os discípulos eram reconhecidos justamente pelo modo como se colocavam diante dos outros na experiência de comunidade. Assim, nós não somos diferentes dessas pessoas. Nós não somos. Né? Aqui mesmo, a gente pode experimentar dentro da comunidade pessoas assim, boas, dispostas, né? Concretas, decididas, né? Pela vida da igreja, pela manutenção da graça. A gente consegue ver as pessoas que são de oração, né? Aquelas que estão dispostas. E que beleza isso, né? Olhar pessoas que são oportunizadas pela experiência da graça a responder aquilo que o Evangelho pede. E aí é onde eu boto a questão, assim, onde é que nós estamos nisso, né? Como nós nos deixamos influenciar pelos valores do Evangelho, pelas graças que recebemos, pelas condições que temos? Como isso reverbera na vida nossa? Quando Pedro hoje diz o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso repercute na vida dele. Porque se ele encontrou o Messias, ele deve segui-lo de todo o coração. E assim o fez.
mesmo que tenha os percalços da negação, foi possível depois para ele também reafirmar o amor. Mesmo que nós tenhamos as nossas experiências de pecado e as nossas dificuldades, Deus continua também nos convidando à experiência da graça e refazendo paz conosco. O nosso crescimento e a nossa progressão depende sempre da generosidade do nosso coração. E é por isso que eu boto a questão, né? Olhando hoje São Pedro e São Paulo, que eles se tornaram por causa da experiência da graça e por causa da generosidade deles. O que é que nós podemos ser se nós nos colocarmos também dentro desse percurso? Eu lembro sempre de São João Maria Vianney, sempre cito ele, né? Porque São João Maria Vianney foi ordenado por piedade, assim, dos formadores, porque era considerado burro. Imagina, ele era pastorinho, né? Foi alfabetizado aos 12 anos de idade, né? Aprendeu o francês, chegou no seminário, estudar em latim, né? Não conseguia, né? Foi o pároco dele ali que pacientemente o preparou para os estudos, porque o seminário tinha desistido dele, porque ele era burro. Mandaram para um lugar distante, né? Para Ars, né? Onde ninguém queria estar, uma vilazinha, né? E ele se tornou o confessor da França. Os homens abastados, os homens ricos, iam se aconselhar com São João Maria Vianney. E ele brincava com a história, né? Ele dizia, se Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de burro, o que Deus não faz com o burro inteiro, né? E era isso, né? Ria da própria condição, mas nessa alegria de colocar-se à disposição do Senhor. A gente pensa numa Madre Teresa de Calcutá, que inquieta lá no convento, o Senhor está me mandando fazer outra coisa, outra experiência, sai lá da segurança dela, vai na Índia, né? Num território estranho, no universo pagão, e lá é a caridade expressa no serviço às castas mais pobres. E quando morre é enterrada pelos próprios indianos com honras de chefe de Estado. O que é que Deus é capaz de fazer quando a gente se abre para as graças que Ele coloca diante de nós? Não tenham dúvida disso, né? Se a gente der a resposta positiva ao Senhor, Ele, né, multiplica, né? Ele torna mais eficiente, Ele capacita, Ele intensifica a experiência da graça para que nós possamos realizar as obras que Ele nos pede. Por isso, hoje, olhando São Pedro e São Paulo, né, peçamos, né, a Deus que nos dê, sobretudo, essa generosidade de coração, de responder, né, com simplicidade, com afeto ao chamado que Ele nos faz, de viver a experiência da graça como Ele nos pede. Para que a partir desse contexto e dessa experiência, possamos ter uma vida em plenitude, né, que é aquilo que Ele quer que nós tenhamos e nós possamos experimentar. Né? E hoje, olhando esses dois testemunhos de Pedro e de Paulo, encorajemos nosso coração também a dar o testemunho próprio da graça que Deus, né, nos concede e que nos permite também fazer crescer a cada dia na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,